Você sabe reconhecer os sinais de que seu filho está passando por um bullying na escola? Muita gente ainda pensa que bullying é coisa de criança, minimizando o problema em si, achando que é brincadeirinha, que é briga. Até mesmo a escola, muitas vezes, não leva tanto em consideração esse comportamento. Mas quando olhamos com o olhar da psicologia como ciência, especialmente da análise do comportamento, entendemos que o bullying é um comportamento e é um comportamento repetitivo, função, causa e consequência. Ele pode marcar profundamente a vida de uma pessoa. Então, por isso que é tão importante a escola e os pais estarem atentos a esse tema. Se você é pai, mãe ou professor, ou de repente você é uma pessoa que se importa com a saúde emocional das crianças e do adolescente. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar e refletir sobre esse tema que é tão importante, que é o bullying. Bullying na escola. Hoje eu vou te explicar o que é bullying. Por que ele acontece? Quais são os tipos mais comuns de bullying? Quais são as consequências do bullying para a vida de uma pessoa? Principalmente agir e prevenir de forma prática, segundo a psicologia comportamental, parte do princípio que todo comportamento tem uma função, uma causa e uma consequência. Ninguém agride ninguém por acaso, ninguém humilha ninguém por acaso, à toa, do nada. Tem sempre uma função, uma causa e uma consequência desse comportamento. O agressor está, de alguma forma, sendo reforçado. Então, o bullying muitas vezes é reforçado pela vítima, mesmo sem a vítima saber, inconscientemente. E a vítima, muitas vezes, não tem repertório suficiente para interromper esse ciclo, para se defender. E aí vai perpetuando, vai continuando a pessoa fazendo bullying. O bullying é um comportamento agressivo e repetido, que envolve desequilíbrio de poder, ou seja, poder, seja físico, emocional, social. Porque o bullying pode ser tanto físico, emocional, como social. É uma tentativa de controle. A pessoa que está fazendo bullying, ela está tentando controlar o outro, né? É uma questão de sobrevivência em um ambiente, de repente, onde muitas vezes não se aprendeu outra forma de se relacionar. A pessoa que faz o bullying, a criança ou adolescente, não sabe se relacionar. Ela não tem, né? Ela está aprendendo, principalmente uma criança pré-escolar. Até a gente não usa esse termo de bullying, a gente vê na mídia o pessoal falando de bullying, mas uma criança de 4 anos não está fazendo bullying. Porque o bullying, a gente entende que bullying é uma coisa repetitiva e a pessoa tem consciência do que realmente está fazendo, né? Tem o bullying físico, esse comportamento pode marcar profundamente a vida de quem sofre, de quem está fazendo o bullying e de quem está recebendo o bullying. As duas pessoas sofrem. Se você é pai, mãe ou professor, ou simplesmente uma pessoa que se importa com o comportamento, com a saúde emocional das crianças, dos adolescentes, então esse vídeo é para você. Hoje vou explicar o que é bullying, por que ele acontece e quais são os tipos mais comuns
e as consequências desse ato, e principalmente como agir e prevenir de forma prática, consciente e eficaz, baseada na psicologia. E parte do princípio de que todo comportamento tem uma função. Ou seja, ninguém agride, humilha uma pessoa por nada, à toa. O agressor está, de alguma forma, sinalizando que não está sabendo lidar com as relações sociais. E ele está reforçado de alguma forma. E a vítima, muitas vezes, não tem repertório social, verbal, suficiente para interromper esse ciclo. Bullying é um comportamento agressivo, repetido e intencional, que envolve desequilíbrio de poder, seja físico, emocional ou social. É uma tentativa de controle do ambiente, uma tentativa de controle de domínio e de sobrevivência em um ambiente onde a pessoa, o agressor, muitas vezes não aprendeu outra forma de se relacionar. Agora vamos entender quais os tipos de bullying. Os principais tipos, né? É o físico. O bullying físico é o mais visível e o mais visto, né? São socos, empurrões, tapas. Ele é mais fácil de você detectar. Mas tem o bullying verbal, que são insultos, apelidos maldosos, humilhações repetidas. Psicológico, o emocional. Pode ser exclusão social, uma chantagem, intimidação. E tem agora o bullying, cyberbullying, que acontece nas redes sociais, através de mensagens, vídeos. Pode se espalhar de uma forma viral, por exemplo, um vídeo que a outra pessoa não quer que ninguém saiba. Isso é um bullying. Tem o bullying homofóbico, que está direcionado à identidade de gênero, orientação sexual. Todos esses tipos de bullying, cada uma dessas formas tem um impacto direto na vida emocional e no comportamento da vítima. E as consequências do bullying? Geralmente, a vítima do bullying pode desenvolver patologias emocionais como ansiedade, tristeza, medo constante, pânico, baixa autoestima, autoconfiança mais baixa, dificuldade para estudar, se concentrar ou mesmo socializar. E em casos graves, mais graves, pode surgir sintomas físicos e ideias suicidas. E o agressor também sofre, também está sofrendo, mas de outra forma. Na maioria das vezes, estamos falando de alguém, o agressor, na maioria sim, das vezes, estamos falando de alguém que aprendeu a controlar o ambiente por meio da força, por meio do medo. Geralmente, essa criança que faz bullying, ela está vivenciando um ambiente agressivo. Se esse comportamento não for compreendido, redirecionado, pode evoluir para atitudes antissociais, para atitudes agressivas durante a sua vida adulta. Por isso que é tão importante as relações humanas. E deveria até ter na escola essa matéria. Porque uma pessoa com dificuldade de relacionamento na vida adulta vai ter muitos problemas. Porque nós somos seres sociais. E para a escola, por exemplo, a escola também é muito afetada com o bullying. Porque em ambientes onde o bullying é ignorado, não tem grupos de escuta, os professores não
focam nesse comportamento, então tende a ter mais evasão. São escolas que têm mais evasão, têm menos engajamento, os alunos aprendem a se calar, porque não tem um ambiente de escuta, um ambiente onde se fala sobre isso. Então, a gente, para prevenir o bullying, precisamos ter conscientização, entender, mas não é só uma campanha de conscientização. Não adianta só essa parte. Claro que é importante, mas não só. Ela envolve ensino de novos comportamentos. É necessário, para ter mudanças, que haja essas atividades na escola para ensinar os alunos a se relacionar. Mudando a contingência e fortalecendo os repertórios sociais mais saudáveis. Você precisa educar sobre o comportamento as crianças e os adolescentes. Esses adolescentes precisam entender o que é bullying, porque muitos não sabem o que é, quais são as suas formas e como você pode também pedir ajuda se você estiver sofrendo bullying. Percebe que muitas vezes a criança e o adolescente não sabe que está fazendo bullying, que está sofrendo bullying. Outra coisa, elogie atitudes de empatia dos alunos, de colaboração, de defesa do outro. Observe e analise a situação, o bullying. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Comece a ver o que está mantendo esse bullying. Ensine habilidades sociais. Ninguém nasce sabendo. Muitas vezes a criança e o adolescente não tem em casa um modelo. Então precisa aprender. Nós estamos aprendendo diariamente com as pessoas. Então, é importante o comportamento assertivo, a resolução de conflitos, aprender a pedir ajuda, colocar limites no outro. O ambiente escolar deve ser um ambiente seguro, com regras claras, canais de escuta, de acolhimento. Não é só de punição. Precisa ter uma atuação rápida quando você observar que está tendo bullying, quando houver uma denúncia. E apoie as famílias e educadores, promovendo o diálogo entre na escola, com os responsáveis, com as crianças, adolescentes. É fundamental identificar os sinais precoces. E como você pode identificar os sinais? Preste atenção a mudanças repentinas no comportamento. Seu filho está mais calado ou irritado? Seu aluno está mais calado? Ele evita ir à escola? Ele está começando a colocar desculpas para não ir para a escola? Apresentadores frequentes, sem uma explicação médica? Desistiu de amizades, atividades, ou está sempre no celular ou no quarto, trancado, com medo, com ansiedade? Então, é muito importante você observar esses dados. Esses podem ser sinais de que algo está acontecendo. Não minimize, escute, acolha e busque apoio profissional, se você sentir essa necessidade. Então, é importante que você esteja atento nesse comportamento agressivo, nesse comportamento das duas partes. A escola precisa ser um ambiente com atividades para aprender as habilidades sociais. Deveria ter uma disciplina, relações humanas, mas não tem. Então, é necessário que você desenvolva atividades, filmes, debates,
grupos de rodas de conversa, psicólogos trabalhando na escola com grupos e desenvolvendo atividades para aprendizagem, de ser mais assertivo. Ninguém merece ser vítima também. Mas ambos os lados precisam de ajuda, de escuta e, acima de tudo, de repertório para agir de outra forma, porque o agressor não sabe também lidar com o outro. E a vítima também. Então, por isso que é tão necessário desenvolver habilidades sociais mais para ter um relacionamento mais saudável. Se você chegou até aqui, ótimo, você já deu o primeiro passo para transformar essa realidade que é o bullying. Esse vídeo, se fez algum sentido para você, se fez você pensar um pouco, então curta e compartilhe com o professor, com o pai, com a mãe, juntos refletir novas atividades novas tarefas, novas ferramentas para desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Se você quiser saber, entender mais sobre o comportamento humano e como lidar com ele baseado na psicologia, então eu gostaria que você viesse aqui mais vezes no meu canal. Até o próximo vídeo e fico te aguardando. Isso é muito importante. Comportamento, tanto o privado como o público, se aprende, se compreende. E pode sim ser transformado, mas precisa primeiro ser consciente, ficar consciente. E fico te aguardando. Tchau, tchau.